Bem, hoje vamos ver como é que se criam menus com CSS. Portanto, isto acaba por ser uma coisa fácil, dado que os menus não é mais do que uma lista de elementos e depois formata-se esses elementos para ficar ou na vertical ou na horizontal. Portanto, tem aqui o link para esta página que vamos ver aqui, que é esta, CSS Navigation Bar. Nós aqui nesta página temos exemplos simples, como é que se criam menus horizontais e menus verticais. Vamos começar com menus muito simples e depois vamos ver a aplicação de diversos estilos a esses menus. O link é este aqui assim no fim nos sumários. Portanto, no fim da página toda tem aqui no fim os sumários. Sim. CSS Navigation Bar. Portanto, hoje vamos ver aqui esses exemplos iniciais, CSS Navigation Bar, vamos ver o exemplo do menu vertical, do menu horizontal e depois existem ferramentas que permitem criar os menus, sejam horizontais, sejam verticais, escolher as cores, os estilos, essas coisas todas. Então vamos dar uma vista de olhos a essas ferramentas. A primeira coisa aqui é perceber, afinal, como é que se cria um menu. Ora bem, um menu pode ser uma coisa assim muito simples como uma lista. Temos aqui uma lista onde cada elemento da lista é uma ligação para um determinado endereço, pode ser local ou pode ser um endereço para a internet. Podemos experimentar este primeiro exemplo. E então temos aqui um menu vertical. Portanto, isto não tem muito aspecto de menu. Não tem muito aspecto de menu, dado que não há ainda aqui a aplicação de estilos. Mas isto é menu vertical, que é um conjunto de links. Portanto, aqui depois vocês podem adicionar mais ou menos e experimentarem. Até aqui penso que nada de especial. Portanto, isto é o texto que aparece. href, portanto, isto é para ir para uma marca dentro da própria página. E temos um menu vertical muito simples. Ora, aplicar estilos a este menu. Portanto, o primeiro pode ser este. Então, temos aqui um exemplo. Vamos à marca well, que é de fora, e dizer que não queremos as bolinhas. Isto é um bocado do que nós fizemos na aula. Não, portanto, assim, agora vamos ver como é que se criam menus e depois vocês vão pegar, por exemplo, da aula passada, que tem lá menus, tem as coisas todas. Ok. Portanto, para já vamos ver como é que se criam menus e depois quando vocês olharem para o CSS que foi dado, vão identificar que existe lá menus, essas coisas todas. E vão perceber um pouco como é que menus foram criados. Portanto, aplicar um estilo a esta lista simples. Portanto, a primeira coisa é indicar que não queremos as bolinhas e margem 0 e padding 0. Portanto, isto não queremos nada ali à volta. Vamos ver a mesma coisa sem as bolinhas. Portanto, isto acaba por ser muito semelhante e agora pode-se colocar aqui umas cores diferentes. Isso é o que temos aqui no exemplo seguinte. No exemplo seguinte que está explain de... ok. Portanto, isto, aplicar um estilo a cada elemento L e agora temos aplicar um estilo a cada hiperligação. Portanto, indicar que cada elemento, cada hiperligação vai ser um bloco, portanto vai representar uma área fixa e temos aqui a largura de cada área. Portanto, cada elemento vão ser 60 pixels. Sim. E colocou-se aqui uma cor de fundo só para se perceber que, portanto, todos os elementos ocupam o mesmo espaço.
Até aqui, está percebido? Penso que até aqui não há assim nada de muito complicado. E vamos ver, e tem agora aqui assim um link para um exemplo completo. Já com mais um bocadinho de estilos. Portanto, agora aqui já se tem mais estilos para quando o rato está sobre um determinado elemento. Portanto, nós estamos a olhar para os estilos que foram utilizados. Em relação à marca OL, portanto, retiram-se as bolinhas. O padding 0 e margem 0. Isto, por exemplo, podemos colocar aqui, por exemplo, um 10. 10, portanto, isto coloca uma margem à volta. Se colocar 10, por exemplo, no padding. O padding é o que afasta, não é? É assim, os dois afastam. Então, vamos aqui ver. Portanto, relembrar aqui. Portanto, o elemento, neste caso, tem esta largura e esta altura. Portanto, isto todo o menu. Todo o menu tem esta largura e toda a altura. O padding é a margem antes de uma linha da borda. Portanto, se a pessoa quiser aqui uma linha à voltinha, o padding é esta margem antes. E a margem é o espaço depois da linha à volta. Se a pessoa quiser colocar uma linha à volta. Portanto, a pessoa aqui pode. Portanto, isto começa de cima, se a pessoa quiser colocar os 4 valores. Se a pessoa colocar 2 valores. Portanto, o primeiro valor é de cima a baixo e o segundo valor é esquerda a direita. Portanto, eu posso colocar, por exemplo, 10 no topo, 5 do lado esquerdo, 10 em baixo e 5 do lado direito. Então podemos inspecionar isto para ver que temos estes elementos. 4, padding de 4, padding, quero daqui, isto. O L, 10, 10 e 5, 5 de cada lado. Mais informação, portanto, quando... Com 4 horas é tipo... Acho que é direito, assim, acima. Não, começa sempre no meio-dia. Meio-dia depois segue os ponteiros de relógio. Até cima primeiro, lado direito, baixo, lado esquerdo. Ou seja, 10 pixels dá 10 pixels de cima, Sim, 5 pixels da direita. na direita, 10 de baixo e 5 da esquerda. Portanto, começa sempre em cima, no meio-dia, roda. Isto é em relação com as outras coisas que estão por baixo, não é? Portanto, em relação ao elemento onde está inserido. Portanto, neste caso deve estar aqui dentro do body, por isso vamos ver. Sim, portanto, aqui está dentro do body, portanto, em relação ao body. Estilo para quando existe um link, ou para quando o link está visitado. Portanto, display como block. Temos aqui a fonte, a bold. Portanto, se retirar aqui o bold da fonte, não temos um texto. Cor do fundo. Portanto, tem esta cor, 9898. Colocar um cinza, por exemplo. Temos aqui um cinza. Portanto, o cinzento é uma cor onde as 3 componentes são iguais. Portanto, se escolhermos as 3 componentes da cor, o RG e o B, se as 3 componentes forem iguais, dá cinza. Portanto, isto tem uma largura de 120 pixels, o alinhamento do texto ao centro, portanto, está aqui ao centro. Tem um padding de 4 pixels. Portanto, decoration known, portanto, isto, o text decoration known é para retirar a linha por baixo. E tem aqui uma transformação para uppercase. Portanto, colocar isto tudo em letras maiúsculas. Quando o link está ativo,
ou quando o rato está sobre o link, vai colocar este fundo. E por exemplo, podemos aqui colocar, portanto eu retirei o bold, então podemos agora colocar aqui text. Edit, abrir um novo. Font weight. Font weight to bold. Portanto, o texto ficar em bold só quando está, por exemplo, quando o rato está por cima. Portanto, font weight bold e portanto, temos um texto normal, quando o rato passa por cima, passa para bold. Ora bem, recapitular aqui, o importante é na marca UL ou na hiperligação dar um tamanho, é necessário dar um tamanho, o display tem que estar a block ou no UL ou na hiperligação. Se não estiver em block, o que acontece é isto. Portanto, não ficam todos no mesmo tamanho. Ficam inline, quer dizer que ocupam o mínimo tamanho possível. Portanto, um deles tem que estar em bloco. Display block. Portanto, isto é o mais importante. Depois, é importante retirar aqui as bolinhas e retirar a linha da hiperligação. Portanto, estes são os estilos mais importantes. Ok, e assim, só com a CSS e com uma lista normal temos aqui um menu horizontal, um menu vertical. E vamos agora ver então o menu horizontal. Ora, o menu horizontal, o mais importante é isto, que é ter o display inline, portanto ocupar o menos espaço possível, e depois pode-se colocar uma largura. Vamos ver isto. Portanto, a mesma lista, só que agora fica numa única linha. Sim. Boa tarde. Então. Portanto, a marca mais importante para criar um menu, portanto aqui o estilo mais importante para criar um menu horizontal é colocar o display inline. Ao colocar o display inline, a lista, em vez de ficar na vertical, vai ficar na horizontal. E agora podemos alterar mais alguns estilos. Portanto, retirar as bolinhas da lista, margem 0 e padding, isto pode ter ou não. Overflow hidden, isto é para se a informação passar de um certo tamanho que isto vai ter, portanto não mostrar essa informação. Ora bem, LI float left, portanto os elementos vão float left. Aqui podemos experimentar, por exemplo, fazer um float right, ver o que é que acontece. Float right, float left, os elementos vão ficar encostados à esquerda. Se eu tiver float right, os elementos ficam encostados à direita. Portanto, se não existir nada, Ctrl X. Se não existir nada, portanto, eles voltam para a vertical. Portanto, é importante aqui o float left ou float right. Estilo para a hiperligação. Portanto, a hiperligação é um bloco. Tem largura de 60 pixels e uma cor de fundo.
que acontece, por exemplo, se eu colocar um padding de 10 pixels? Não é ali. Portanto, temos que a área ocupada pelo elemento é maior. Se em vez de padding, se colocar uma margem, já se tem um efeito um bocadinho diferente, que é separar os elementos. Portanto, com padding e com margem. Portanto, está visto este exemplo e vamos avançar. Temos aqui um exemplo completo. Temos aqui um exemplo completo. Portanto, em relação à marca OL, retiram-se as bolinhas, margem 0 e padding 0, overflow hidden. Vamos aqui colocar qualquer coisa. Hello home, vê se isto. Portanto, se colocar um texto maior, ele vai aumentar o tamanho para que a informação fique visível, mas não aumenta na horizontal. Portanto, o float left vimos que é para encostar os elementos todos portanto, à direita. Se tiver float left, left é à esquerda, se tiver float right é à direita. Portanto, o aspecto de como é que fica se os elementos forem colocados à direita ou à esquerda. Agora reparem que se os elementos tiverem aqui ligados à direita, o primeiro elemento da lista é o primeiro que aparece aqui do lado direito. Portanto, ele troca a ordem pela qual os elementos aparecem. Portanto, o elo está aqui do lado direito. Se colocar float left, fica o elo do lado esquerdo. Portanto, temos que ficar com os menus totalmente ao contrário. Estilo para a hiperligação. Portanto, aqui a hiperligação deve ser um bloco, deve ter uma largura e depois os outros estilos já são opcionais. Text decoration known, portanto não colocar a linha por baixo, indicar que é uma hiperligação. Quando o rato estiver por cima do elemento ou o elemento estiver ativo, altera-se a cor do fundo para se identificar que estamos a selecionar um daqueles elementos. Portanto, isto é o básico para se criar menus horizontais ou verticais. Ora, só que isto agora tem um problema, estes exemplos. Qual é o problema destes pequenos exemplos? Portanto, estes exemplos são ótimos para ilustrar como é que funciona, mas agora o que é que acontece se eu quiser, na mesma página, colocar um menu horizontal e um menu vertical? Ok, portanto, esse é o vosso trabalho de agora. Portanto, a primeira tarefa agora que vão ter que fazer, na mesma página, um menu horizontal e um menu vertical. Portanto, eu quero aqui uma nova lista.
posso colocar aqui, por exemplo, um parágrafo. Horizontal role, uma linha horizontal e tenho outra lista. Portanto, neste momento eu tenho isto. 2 menus horizontais. E agora quero colocar um deles horizontal e outro vertical. Portanto, temos que agora alterar aqui os estilos, de forma a que estes estilos sejam aplicados só a uma das listas e depois temos que ficar os outros estilos para outra lista. Então, vamos fazer isso. Portanto, nós vimos na última aula que podemos definir um estilo que é aplicado na sequência de outro estilo. Então, a pessoa chega aqui e cria, por exemplo, isto. Portanto, pode ser menu horizontal. Menu horizontal. Menu horizontal. Menu horizontal quer dizer que isto tudo deixou logo de... Portanto, esta regra... Portanto, esta regra deixou de ser aplicada a estes elementos todos. A mesma coisa aqui para o LI. Mesma coisa para a hiperligação. E para o link ativo. Portanto, neste momento, estes estilos não são aplicados a nada. Porque não há nenhum elemento que tenha classe menu horizontal. Então agora vamos aqui e criamos, pode colocar logo no OL. Classe igual menu horizontal. Isto pode ser uma coisa, mas o que vamos querer não é isto, o que vamos querer é uma coisa diferente. Portanto, neste momento o que é que eu fiz foi definir que todos estes elementos... Sim. O A, 2 pontos link e A, 2 pontos isso o 2 pontos significa o quê? Isto é um estado. Portanto, quando a hiperligação tiver um link ou quando a hiperligação for visitada. Portanto, uma coisa é... Portanto, quando temos a primeira hiperligação, geralmente aparece azul. Quando eu der um clique, depois aparece a roxo ou parece uma coisa que já foi visitada. Isso faz é com que apareça igual das duas maneiras, não é? Sim, a ideia é aparecer igual das duas maneiras. Portanto, aqui o que temos é que isto é aplicado quando temos um OL dentro de um elemento do tipo menu horizontal. Então, por isso vamos criar um div para colocar isto. Div classe igual menu horizontal e fecha-se aqui o div. E temos o nosso menu horizontal. Portanto, em termos do HTML, o que é necessário é fazer isto, que é à volta da lista indicar que isto é o menu horizontal. Porque é isso que definimos em termos de regra de estilo. O estilo para a marca UL é aplicado quando está dentro de um elemento do tipo menu horizontal. Uma pergunta, professor. Ali os menus... Sim. No primeiro menu horizontal você está a usar ali o coisa do ID. E no segundo está a usar os mesmos IDs. Isso pode usar os dois IDs em dois sítios na minha página. Para baixo. Tu tem aí. Sim. Cada link tem o ID Home, News, Contact, About. Não, é assim, isto é a referência para onde vai. Portanto, a referência vai para a mesma página, para um ID Home. Portanto, nem existe, mas portanto, fica na mesma página. Não, aqui é por exemplo que usamos o ID. Sim, não. O professor disse que você só pode pôr o ID serve só para um elemento.
por página. Sim, mas isso é quando a pessoa chega aqui e faz isto. Quando a pessoa chega aqui e escreve. Por exemplo, Assim está. aqui no div eu podia colocar id igual, aspas, e coloco aqui a identificação. Portanto, aí sim, portanto, eu só posso ter um div com este id. Ok. Isso mais à frente, logo vamos chegar a isso. Portanto, neste momento temos... temos os estilos para o menu horizontal. Agora podemos vir aqui buscar os estilos do menu vertical. Estilos do menu vertical. Copiar aqui estes estilos até aqui. E vamos colocar aqui no mesmo exemplo. Colocar aqui um comentário. Isto agora é menu vertical. Eu vou colocar aqui os estilos do menu vertical. Portanto, mais uma vez, neste momento isto está a afetar todas as listas que existirem. Portanto, como a pessoa não quer isto, vai ter que indicar que isto será só quando existir uma classe chamada menu vertical. E vamos indicar que todos estes elementos dependem de existir este menu vertical. Ora, eu aqui em cima penso que não coloquei o menu horizontal de um lado e do outro, então também tenho que colocar aqui. Portanto, aplicar o estilo, tanto um como o outro tem que estar dentro desta marca menu horizontal ou menu vertical. Portanto, eu vou colocar, portanto, esta informação aqui inicial é para menu horizontal. E depois temos aqui os estilos do menu vertical. Portanto, para criar o menu vertical, vamos criar aqui um novo div e colocar o estilo menu vertical. Submeter e temos um menu horizontal. É isso que eu estou a dia, não é? E o menu vertical, sim. Para lá com um bocadinho, deixa eu ver aí o que Sim. Ora bem, ferramentas para criação de menus. Portanto, não é necessário partir sempre do nada. Existem muitas ferramentas para criar menus. Eu coloquei aqui dois links: CSS Menu Maker e CSS Menus. Vamos utilizar, por exemplo, aqui o CSS Menu Maker. Bem, CSS Menu Maker. Nesta página a pessoa pode escolher o tipo de menu que quer, os menus mais utilizados, drop-down menu, portanto aqueles menus que depois abrem para baixo, a layout. Portanto, temos aqui menus, por exemplo, verticais, menus horizontais. Isto parece que está sempre aqui no mesmo sítio, não sai daqui. Vamos escolher aqui um destes tipos de menus, por exemplo, o menu horizontal. Vamos escolher este tipo. Ora bem, temos aqui um menu horizontal. Cada pessoa pode ver como é que aparece o menu. Temos o menu horizontal e agora temos aqui a opção de então criar este menu. Build. Nesta página temos aqui a possibilidade de trocar a ordem. Podemos trocar aqui a ordem pela qual os elementos aparecem. Portanto, isso não é nada especial, é ir ao HTML e trocar essa ordem. Criar novos elementos.
criar aqui um me, adicionar. Tem aqui um elemento me. Para cada elemento a pessoa pode indicar qual é aqui a hiperligação. Eu vou criar aqui um Google, adicionar aqui um Google, colocar aqui o Google em segundo lugar. O elemento que estiver ativo vai ficar aqui a cinza. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o Google no início e colocar o Google ativo. Seleciono o Google ativo. Retirar ativo aqui do Home. Portanto, o Google está aqui, está ativo. Vou colocar aqui a hiperligação. www.google.pt, por exemplo. A cor que se pretende, em vez de azul, colocar Isso aqui. tem CSS. Sim, isto é tudo depois. Mas já usei esse site, depois há uns que pedem para a gente sacar também umas imagens. Sim, mas isto, portanto, isto tem depois aqui o HTML. HTML é uma lista normal com um div e com um estilo. Portanto, não tem mais nada especial, portanto, é limpinho. Temos o CSS. CSS, portanto, o caminho já mais complicado, já utiliza aqui gradientes, utiliza aqui várias coisas. Imagens. Tem aqui uma imagem. E a pessoa pode também colocar ou não aqui o jQuery. Para já não, já podemos só utilizar o HTML e o CSS. Podemos utilizar só isto. Portanto, aqui a pessoa podia depois fazer um save ou baixar isto, ou então copiar aqui assim o HTML, copiar, temos aqui o editor, vou colocar aqui no fim deste div, horizontal rule, temos aqui o HTML e fechar o div cá em baixo, horizontal rule, o div começa aqui e fecha aqui. Portanto, temos uma lista normal, aqui nada de especial, e agora podemos ir buscar aqui os estilos. Portanto, este já tem aqui marcas um bocadinho mais complicadas devido a estar a utilizar CSS3. Está aqui a utilizar, por exemplo, os gradientes, então é necessário ter instruções para os diversos browsers. Daí que o CSS fica um bocadinho mais complicado. Eu vou apagar aqui o import. Ora bem, style. Isto. Ele deu erro aqui a alguns, quer dizer que há por aqui assim alguns algum erro. Tudo bem, até aqui está bem. Portanto, quando a pessoa tem erros, uma solução é ir retirando até descobrir onde é que está o erro. Até aqui está bem. Vou retirar esta parte, Ctrl X. Ok, há erros aqui. Tentou copiar aquele menu. Sim, sim. Portanto, eu copiei o HTML, mas o HTML, portanto, não tem nada de especial. E depois o CSS. Agora, o CSS, portanto, este CSS não é muito simpático. Isso aí também tem a coisa do images, professor.
Normalmente Sim, estes sim, menus, sim. Tem que ter aqui, sem uma imagem e tudo. eu Sim. já usei estes menus, normalmente tipo, a única maneira de eu meter isso a funcionar é mesmo sacar as coisas do download e copiar tudo. Sim, portanto, aí tudo bem. Sim, mas alguns, portanto, assim, eu não estive a olhar aqui em pormenor para isto, portanto, depois é necessário olhar aqui em pormenor a ver o que é que isto está a gerar. Ok, mas assim, eu não gosto aqui muito do CSS, dado que ele utiliza principalmente IDs. Eu gosto mais quando utilizam classes e não aqui IDs, portanto está aqui a utilizar IDs para os menus. Já agora vamos ver outra ferramenta, CSS Menus. CSS Menus. Outra pessoa tem aqui diversos estilos. Drop-down. Temos aqui o drop-down. Drop-line, portanto tem uma linha a seguir. Single line. Podemos começar aqui com estes simples e vamos ver, por exemplo, o que acontece aqui com este, se é fácil alterar ou não um destes. Bom, temos aqui o menu. Orange tab. Portanto, isto altera ali, mas não permite depois a pessoa configurar e obter logo assim diretamente o resultado. É assim, pelo código-fonte a pessoa podia aqui descobrir os estilos que tem para cada um dos menus. Portanto, isto também. Single, 10, 9, vamos já para o CSS. Sim, é assim, não parece ser assim nada de complicado, tanto que os CSS parecem ser relativamente simples. Alguns são simples, outros nem por isso. Ok, portanto, isto quando já tem aqui imagens de fundo, portanto, eles já misturam aqui muitas mais coisas. É assim, eu depois vou procurar os menus que sejam mais simples de utilizarem. Para procurar os menus mais simples, portanto, existem muitos exemplos, existem muitas ferramentas para a criação de menus. Muitas ferramentas para a criação de menus. Portanto, uma solução é utilizar uma das ferramentas e baixar o código todo. Outra solução será tentar depois reaproveitar daqui e fazer as alterações necessárias para não ser uma cópia de um desses menus. Ok, portanto, isto eu vou retirar o código que tirei daqui. Portanto, foi este. Ok, e temos um menu horizontal, um vertical e uma lista normal. Sempre que, assim, para já eu não quero ainda entrar aqui nos IDs, portanto, para já é melhor utilizarmos só classes. Então, para já só vamos utilizar classes, portanto, definir classe é só ponto e um nome. Portanto, para já é bom ainda não entrar aqui nos IDs. Ok, pronto, existem essas ferramentas, para já a ferramenta ainda mais simples é esta aqui, assim, sempre, do Double3 School.